Fala galera do Boteco, beleza? Passando aqui hoje para a gente trocar uma ideia bem breve, um comentário rápido acerca da participação do Bolsonaro na ONU e da participação fatídica do Eduardo Bolsonaro na Fox News nos Estados Unidos, numa entrevista que ele acabou concedendo para o canal norte-americano, que todo mundo sabe é um canal republicano, um canal que apoia os republicanos, ou seja, um canal à direita no espectro político. Não que os democratas também não estejam à direita no espectro político, mas os republicanos nos Estados Unidos estão bem mais à direita do que os democratas. Então vamos conversar sobre essas duas coisas brevemente, vai ser um vídeo rápido, tá? E vamos entender aí algumas questões que eu queria pontuar para vocês, tá bom? Então segue a vinheta aí. Bom, voltando aqui, galera. Acho que não é novidade para ninguém, né? A mídia já repercutiu bastante isso e todos nós já estamos aí carecas de saber, literalmente, né? Que o governo Bolsonaro é uma lástima e o Bolsonaro é um medíocre, intelectualmente falando, um mentiroso compulsivo, não é? E na ONU não foi diferente, né? O fato, acho que o primeiro fato que é interessante da gente falar é daquele momento, aquele primeiro momento em que ele se encontrou com alguns líderes e estava lá o Boris Johnson da Inglaterra, em que o Boris Johnson disse que tomou AstraZeneca e o Bolsonaro disse que não se vacinou. Então esse já foi o primeiro momento ali, eu diria que de gafe internacional, porque você está num evento em que os líderes estão discutindo diversas questões, a pandemia é uma delas, né? Tanto que o Xi Jinping da China e o Biden centralizaram um pouco a sua fala nessas questões, nas questões de vacinação, o Xi Jinping defendendo doação de vacinas para os países mais pobres, e o nosso presidente não tomou vacina, tá? Tendo vacina disponível, não tomou vacina, demonstrando aí a sua atitude negacionista perante a questão da pandemia mundial. Acho que um segundo ponto também que vale ressaltar, foi muito discutido pela mídia, muita gente falou, é sobre o homem e a sua equipe comerem pizza na calçada de restaurantes em Nova York, porque os restaurantes pedem o passaporte da Covid, que tem a ver com a vacinação, né? Se você está vacinado, para adentrar aos estabelecimentos, para não propagar o vírus, para não ajudar a propagação do vírus. Então é uma campanha pela vacinação, né? E Bolsonaro não adentrou porque não tem como comprovar que foi vacinado, porque não se vacinou. Então não entrou, ficou comendo pizza na calçada junto com a sua equipe, uma equipe que, diga-se de passagem, é tão vergonhosa quanto ele. E o Queiroga, também acho que é um outro assunto, ministro da Saúde, vai ficar mais uns dias lá nos Estados Unidos porque tá com o vírus, tá contaminado com Covid-19. Que coisa mais ridícula, o ministro da Saúde do Brasil contaminado e tendo contato com diversas outras pessoas e com toda a equipe presidencial, a equipe presidencial do país, com um presidente que não se vacinou, num evento internacional importantíssimo que é a Assembleia da ONU. Então, assim, estamos incrivelmente mal representados no governo federal, tá? Acho que chega, não tem mais como a gente aguentar isso. Impeachment já, impeachment para ontem desses governantes ridículos que estão à frente do governo federal. Acho que uma outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês e tem a ver com essa questão da calçada aí, da pizza na calçada, é o comentário do Eduardo Bolsonaro na Fox News. Eu tive que ter estômago para ver essa entrevista do Eduardo Bolsonaro para o jornalista Tucker da Fox News, onde o Eduardo Bolsonaro diz que o prefeito de Nova York é marxista. Ele diz: olha, o prefeito de Nova York é marxista. Dá para ver pelas suas
declarações, pela maneira como ele age, que ele é um marxista. Chamando o prefeito de Nova York de marxista, ele insulta os verdadeiros marxistas. Porque o prefeito de Nova York, na verdade, ele é um liberal, ele não é um marxista, ele é um liberal ali mais à esquerda, ali, um democrata, e que tem um pouco a mão na consciência, coloca a mão na consciência na hora de tomar algumas atitudes, entendeu? Toma algumas atitudes visando o bem da população, visando uma sociedade um pouco mais equitativa, pelo menos ali na cidade de Nova York, e um combate à pandemia. E por causa disso, por causa dessas questões, o Eduardo Bolsonaro chama o cara de marxista como se isso fosse um ataque. Como se chamar alguém de marxista, como se chamar alguém de comunista fosse um ataque. Mas o que é mais absurdo da fala do Eduardo Bolsonaro é ele dizer para o Tucker e para os telespectadores da Fox News que os Estados Unidos correm risco de se tornar uma Venezuela por causa de políticos como o prefeito de Nova York, que segundo ele é um comunista, um marxista. Ele disse assim: nos anos 90, pergunta para os venezuelanos se eles achavam que um dia se tornariam uma ditadura. E olha hoje como é a Venezuela, uma ditadura. Portanto, vocês têm que ficar espertos e vigiar com os seus políticos aqui, os marxistas daqui, porque vocês podem se tornar uma Venezuela a qualquer momento. E o cara, o âncora do jornal, assistindo o Eduardo Bolsonaro falar isso, fica prestando atenção, faz pergunta, fala: nossa, que triste ouvir você, um brasileiro, que é uma pessoa de fora, falando isso. Então essa é a percepção que vocês têm de fora dos Estados Unidos, de que nós estamos nos tornando um país que está cada vez mais diminuindo as liberdades. Aí o Eduardo Bolsonaro fala de liberdades individuais, aquela velha conversinha, aquele velho papinho de um liberalismo tosco, de um liberalismo mal lido, ou seja, na verdade nem mal lido, porque eu tenho certeza que o Eduardo Bolsonaro nunca leu nenhum autor liberal, nunca leu nada em relação a isso. É um borra-botas, um pé rapado intelectual esse Eduardo Bolsonaro, porque ir numa televisão norte-americana vomitar essas merdas que ele vomitou, tem que ser muito burro intelectualmente ou muito corajoso para fazer papel de burro só para agradar alguns apoiadores aqui no Brasil e alguns idiotas americanos que também têm uma visão parecida com os idiotas brasileiros aqui. Então, assim, lamentável o que tem acontecido nesse país e com os representantes do nosso país fora do país. É lamentável, é ridículo, é algo assim que me enoja e me deixa assim muito triste com a situação que nós chegamos, sabe? E eu acho que nós precisamos botar a mão na consciência enquanto pensadores aqui do campo democrático, do campo progressista, né? Porque não é possível que nós não estejamos fazendo nada para retirar o mais rápido possível o governo Bolsonaro do poder. Então, impeachment já, acho que no dia 2 de outubro, que são as manifestações que estão convocadas, acho que a gente tem que ir para as ruas, todo mundo junto, todo mundo unido, né? Sejam pessoas mais da centro-direita, do centro, da centro-esquerda, da esquerda. Acho que todo mundo tem que sair para as ruas, todo mundo tem que estar unido para a gente fazer uma pressão grande nas ruas. É necessário que as manifestações do dia 2 sejam manifestações grandiosas. É necessário que nós consigamos fazer uma manifestação maior do que a manifestação do 7 de setembro, que colocou em média aí 120 mil pessoas na Avenida Paulista. Nós temos que fazer uma manifestação maior que essa. Nós temos que ir às ruas e tomar de fato mesmo a Avenida Paulista para que uma pressão seja feita. Acho muito importante que as lideranças eleitorais estejam juntas na manifestação. Obviamente que elas não precisam estar no mesmo carro de som, no mesmo palanque, né? O Lula não precisa estar junto com o Ciro, que não precisa estar junto com a Marina Silva, que não precisa estar junto com o Eduardo Leite, que não precisa estar junto com esses caras. Eles podem estar em locais separados, mas juntos no movimento, na luta pela democracia e pelo impeachment do Bolsonaro, que é, nesse momento, a pauta da vez para os progressistas. Nós precisamos tirar o Bolsonaro para que tenhamos aí eleições de 2022
com um player a menos da extrema-direita, que seria o Bolsonaro. Tem que tirar ele e tirar os direitos políticos. Principalmente porque ele cometeu muitos crimes de responsabilidade, muitos erros que já estão documentados aí. E o que está faltando apenas é o caldo político. E por isso essas manifestações do dia 2 são muito importantes. Eu vou estar lá, conto com vocês. Acho que todo mundo tem que ir às ruas para a gente brigar por esse impeachment aí. E todo mundo unido, né? Não essa conversinha de ninguém solta a mão de ninguém, nada disso, porque isso aí, esse tipo de conversinha é para agradar a ciranda. Mas não, unidos no que eu tô querendo dizer é unidos por um propósito, pelo impeachment e sem romantizações. Vamos estar unidos, porém sabendo que temos diferenças e que precisamos aprofundar as nossas diferenças e discuti-las para que tenhamos aí uma eleição em 2022 que proponha projetos e melhorias para o nosso povo, para as nossas instituições, para a nossa indústria. Então, precisamos estar unidos, mas sabendo que temos as nossas diferenças e que precisamos aprofundá-las no campo progressista. Beleza? Então, acho que esse é o recado, o vídeo de hoje para todo mundo. Não quis me aprofundar em questões, é mais um breve comentário mesmo de uma pessoa que está indignada aí com o que tem visto. E também para não deixar o vídeo, para não deixar, melhor dizendo, o canal sem vídeo, porque eu ando muito desanimado aqui com o YouTube e só pro canal não morrer, eu tô tentando fazer pelo menos um vídeo gravado aí por semana, tá bom? Vou ver se eu volto a fazer algumas lives aí. Tô bem desanimado com o YouTube, mas vamos ver, tô pensando qual a melhor estratégia para seguir em frente aí aqui nessa plataforma, tá bom? Então, se alguém tiver ideias, quiser contribuir com o canal, me dá um toque. E um abraço para todo mundo. É nóis, tamo junto.